Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro vídeo do clube de membros aqui do canal Bola Astral. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Primeiramente, para todos vocês que estão me vendo neste momento, não é? Eu agradeço a participação de vocês estarem aqui no clube de canal, no clube de canais, né, do clube de membros do tarô, que eu estou chamando vocês, do canal Bola Astral. É com muito prazer, com muita alegria, agradeço muito a confiança de vocês, o prestígio que vocês estão me oferecendo e também o reconhecimento do trabalho que foi feito por mim neste canal através dos vídeos de estudos do tarô, que vocês aí têm um acesso total e irrestrito, não é mesmo, minha gente? Então, vocês sabem aí que eu fiz muitos vídeos de estudos do tarô, com as cartas, ensinando as cartas em si, métodos de tiragem, enfim. Então, assim, com o tarô, eu acho que nós já temos muitos conteúdos aqui a este respeito. E saibam vocês que eu vou estar sempre disponível aqui para responder as perguntas de vocês, tudo bem? Sempre quando vocês quiserem fazer uma pergunta, deixe no comentário de algum vídeo e eu vou saber, né? Eu tenho acesso a saber que vocês são membros e vou responder perguntas de vocês, tudo bem, minha gente? Então é isso. Sobre o tarô que eu queria falar para vocês é isso. E hoje nós iniciamos uma nova etapa. Nós vamos iniciar os nossos estudos do Oráculo Keeper, como eu disse para vocês, não é? Oráculo Keeper. E eu vou iniciar hoje com vocês aqui uma breve introdução, falando um pouquinho sobre ele, do que ele se trata, etc, etc. Vamos lá. Minha gente, primeiramente, o Oráculo Keeper é um oráculo de Sibila, não é? Um oráculo de Sibila. O que é um oráculo de Sibila? Oráculo de Sibila, basicamente, são oráculos em que as cartas elas têm significados muito simples, não é? Os significados das cartas são significados muito simples, não são significados como as cartas do tarô. Por exemplo, a carta do tarô, a carta do imperador, por exemplo, ela tem diversos significados, ela pode incluir uma gama, desde comportamentos das pessoas até situações da vida real, enfim. São cartas complexas, não é? Como eu sempre falo para vocês, o Ney Naif também, do tarô, ele explica, né, plano material, plano sentimental, plano espiritual, dos arcanos maiores do tarô. Aí vamos para os arcanos menores, que cada um está relacionado a um plano específico mais da vida, não é? Nós temos aí o plano sentimental no naipe de copas, nós temos o plano material no naipe de ouros, o plano mental no naipe de espadas, o plano espiritual no naipe de paus, etc. Vocês sabem disso. Mas um oráculo de Sibila em si, eles têm significados muito simples das cartas. E as interpretações, em geral, nos oráculos de Sibilas, elas não são feitas, desculpem, né, as interpretações, elas não são feitas através, geralmente, somente de uma carta. É muito difícil você, através de um oráculo de Sibila, através de uma carta só, obter uma resposta. Você pode obter uma resposta de sim ou não através de uma carta somente? Pode. Um conselho para o dia? Pode. Mas uma interpretação de um oráculo de Sibila geralmente se faz com combinações de cartas. 2 ou mais cartas. Não é? Nós temos aqui, o que eu trouxe hoje para vocês aqui, só para fins de comparação um pouquinho, aqui eu tenho o Lenormand. O Lenormand, ou baralho cigano, a denominação que vocês queiram dar. Por exemplo, aqui ó, nós temos aqui a carta do coração, não é? A carta do coração, por exemplo, ela
tem um significado muito simples. Emoções, paixões, amor, as nossas emoções, as emoções da nossa vida. O significado dela é muito simples. Agora, para você obter uma resposta, sim, satisfatória, uma resposta mais completa através de um oráculo de Sibila, você precisa de uma combinação. Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar a carta da raposa, não é? A carta da raposa. Não vou ensinar aqui isso agora, tá bom, gente? Isso aqui é mais para frente, mas isso aqui é só um exemplo. Nós temos aqui a carta da raposa e a carta do 14, né, do baralho cigano, do Lenormand, a carta da raposa e a carta 24. Então aqui, o que qualifica a raposa? Geralmente nós temos aqui no Lenormand, né, a interpretação começa aqui como se fosse um nome e aqui um adjetivo. Então, aqui nós poderíamos interpretar, logicamente que de acordo com o contexto, nós poderíamos interpretar aqui a raposa é uma carta de erros, de trapaças. Aqui nós poderíamos relacionar uma trapaça relacionada às emoções. É uma combinação. Então, assim nós obtemos um significado mais complexo. Não é um significado mais, como eu poderia dizer para vocês, que nos atende melhor. Por isso que se chama oráculo de Sibila. Aí eu vou escolher uma carta aqui, por exemplo. Vamos lá. Colocar aqui a carta do livro, por exemplo, a carta do livro. Olha, aqui, por exemplo, num contexto amoroso, numa pergunta amorosa, no baralho cigano, aqui nós temos o livro, significa geralmente conhecimentos, estudos, aqui no baralho cigano, e muitas vezes conhecimentos secretos, algo que ainda está oculto, que é a carta 26 do baralho cigano. Então aqui nós temos a carta central, relacionando as nossas emoções. Pode ser, por exemplo, alguma relação, se a gente está perguntando sobre alguma relação amorosa que nós temos. Nós temos aqui a raposa e o livro. Aqui nós podemos ver uma relação amorosa que está ocorrendo de uma forma errônea, de uma forma, às vezes, até numa trapaça ocorrendo dessa relação amorosa e que algo ainda está oculto. Porque tem a carta 26 aqui, a carta do livro. Tá bom, gente? Isso que é um oráculo de Sibila. Esse aqui eu tirei só a título exemplificativo e fiz com o baralho cigano aqui só para vocês saberem o que é um oráculo de Sibila, como se interpreta. A gente tem que fazer essas combinações. A gente pode ler de uma maneira também, logicamente, que narrativa, né? Pegando uma carta, outra, e assim a gente constrói uma história. Mesmo que às vezes a gente não... Muita gente, né, lê o baralho cigano de uma forma assim, olha, está tendo um erro, relações às emoções, em relação a algum conhecimento, ele vai... ou às vezes não combinando uma carta com a outra, não adjetivando a carta anterior com a carta que vem depois, não é? Porque muita gente aprende baralho cigano de que forma? Você usa a carta que vem à direita para adjetivar a que está à esquerda. Tá, isso é uma leitura que a gente chama uma leitura descritiva, mas aqui no caso, eu posso fazer uma leitura narrativa, mas fazendo de que forma? Olha, tem um erro relacionado a uma relação amorosa, devido a um conhecimento ainda oculto, algo que ainda está secreto. Enfim, isso vai variar de acordo com a pergunta, não é? Pois bem, minha gente. Então é assim que funciona, você vai combinando as cartas. No tarô a gente faz isso? É claro que faz também. Só que os significados das cartas de oráculos de Sibila são muito simples, são muito singelos, são muito sim... Eles não têm aquela complexidade de uma carta de tarô, principalmente de arcanos maiores, né, na qual ali a gente pode extrair vários significados numa carta só. Isso nós não conseguimos fazer aqui, por exemplo, no baralho cigano, com a carta 14. Carta 14, erros, trapaças, coisas que andam incorretas,
Ou então, às vezes, assim, num estilo, numa leitura para trabalho, nós podemos ver aqui na raposa uma pessoa com trabalho autônomo, sim, também, a raposa, né? Também significa sagacidade, também significa esperteza, enfim. Mas, assim, são significados muito singelos e muito simples. Isso que é uma diferença aqui do baralho cigano, dos oráculos de Sibila, né? Nós temos o baralho cigano, que é o baralho Lenormand, na verdade, né? Vocês... Um dia a gente pode falar isso. Um dia que eu vou falar sobre Lenormand, vocês vão saber que não é um baralho cigano. Não existe baralho cigano. Ó, a carta do caixão aqui sobrando, Deus me livre. Não é um baralho cigano, é um baralho que foi criado na França pela Mademoiselle Lenormand, por isso que tem esse nome, etc. Mas isso não vem ao caso agora, tudo bem? O Keeper, minha gente, também é um oráculo de Sibila. Nós temos as cartas gitanas, que se vocês aí pesquisarem na internet, as cartas gitanas, nós temos alguns oráculos de Sibilas por aí, tá bom? O Keeper, vamos lá para uma breve introdução histórica. O Keeper, minha gente, Keeper é um oráculo alemão, tá? Enquanto o Lenormand ele tem suas raízes mais francesas, o Keeper é um oráculo alemão, tá bom? Então aqui eu tenho o baralho original Keeper, né? Que eu vou colocar para vocês na descrição dos vídeos quais são os decks que eu usei, enfim. Mas é um oráculo alemão, baralho alemão, surgido segundo a história. A gente nunca vai saber se é verdade ou mentira, né? Enfim, que diz que surgiu na Alemanha por volta de 1870, 1880, tá bom? E naquela época do surgimento do Keeper, ele tem esse nome por causa da cartomante que criou o Keeper. O nome dela chama-se Susanne Keeper, na Alemanha, tudo bem? Na Alemanha, na região da Bavária. E essa cartomante, ela disse, né? Diz a história que essa cartomante criou o oráculo Keeper, porque na época o Lenormand, aqui o baralho cigano que vocês conhecem, ele já existia. E ele é repleto de símbolos, e alguns símbolos remetem à França. Por exemplo, nós temos a carta dos jardins aqui, que remete muito às cenas parisienses, enfim. Então, e naquela época havia uma rivalidade muito grande entre a França e a Alemanha. Até mesmo guerras ocorriam entre a França e a Alemanha. Por isso mesmo, ela estava começando a perder muitos clientes na época na Alemanha, por causa que os alemães tinham verdadeira ojeriza por qualquer coisa que fosse francesa, inclusive um oráculo de cartas, tá? Era assim, era uma xenofobia tão grande que chegava ao ponto de vir aqui até um oráculo, para vocês terem ideia. Então, diz a história que ela fez o Keeper. O Keeper tem muitas semelhanças com o Lenormand, tá? Muitas semelhanças com o Lenormand. É um oráculo de 36 cartas, tá bom? 36 cartas. E mostra situações, tá? Mostra situações. Eu vou fazer um vídeo de cada carta para vocês, explicando, enfim, a gente vai evoluindo nos estudos. Aqui é apenas um vídeo de introdução, tá bom? Bom, minha gente, eu tenho aqui 2 decks de Keeper, tá? Tem aqui o deck original, que é este aqui, com os desenhos realmente originais da sua criação. É o Die Keeper Wahrsagekarten, tá? Vai estar o link aqui, o nome do deck aqui na descrição. E aqui eu tenho o Rainbow Keeper que chama. Bom, o Rainbow Keeper, minha gente, é de autoria dessa autora aqui, ó, Toni Pully. Toni Pully é uma autora
eu não sei se ela é inglesa ou irlandesa, tá bom? Me desculpem. Mas é britânica, é britânica. Ela é britânica. Eu não sei se ela é inglesa ou irlandesa, norte-irlandesa, tá? Ela tem um livro aqui muito acessível, um livro em inglês, The Cardic's Guide to Keeper Cards, de autoria dela, que ela explica as cartas, explica métodos de tiragem, como a mesa real ou o Grand Tableau, tudo bem? Então nós temos aqui, para mim, um dos melhores, ou o melhor livro assim, que eu tive acesso do Keeper. Porque o Keeper ele ainda tem uma grande dificuldade, porque nós temos pouquíssimos materiais de Keeper. Tá? Esse livro aqui eu traduzi por minha conta, tá bom, gente? Eu traduzi por minha conta. Aqueles que quiserem o PDF da minha tradução que foi feita, uma tradução livre, tá bom? Que eu fiz, então vocês podem ter como apostila, apenas com significados das cartas, que eu não fiz das tiragens, porque as tiragens são basicamente as mesmas que nós temos do Lenormand, então eu me ative mais aos significados das cartas. E é um livro em inglês, nós não temos livros de Keeper em português, nós não temos, eu nunca vi, não achei ninguém que escrevesse em Keeper, sobre o Keeper em português, então eu não achei, não há. Então eu me ative, a minha base de estudos é essa autora, Toni Pulli. Vocês podem achar aí também no Instagram dela, ela tem um YouTube também, em inglês, que ela fala, tá? Mas materiais em português, minha gente, são muito poucos, tudo bem? Bom, é um oráculo de 36 cartas. Eu vou apresentar aqui cada carta para vocês com o deck principal, tá bom? Bom, vamos lá. Nós temos aqui a carta de número 1. É a pessoa principal, homem. É equivalente ao significado à carta 28 do baralho cigano, tá? Que é a carta do homem. Então, quando o consulente é um homem, ele vai ser representado pela carta de número 1. Tudo bem? Nós temos aqui a carta de número 2. Carta de número 2, a pessoa principal, a mulher, tá? Quando é uma consulente mulher, tá joia? Carta de número 2. Temos aqui a carta de número 3, que é a carta do casamento. Chama a carta do casamento, representa muita força de ligação. Fiquem tranquilos que nós vamos ver o significado de cada uma das cartas. Aqui é uma breve apresentação. A carta de número 4, que é a carta, é como se fosse a carta da reunião, você estar junto às outras pessoas. Aqui nós já começamos um pouco a diferença do Keeper, porque o Keeper tem muitas cartas de pessoas, que nem sempre só significam pessoas, tá? As cartas 1 e 2, sim, sempre significam pessoas, tá bom? Mas o Keeper aqui, a partir deste momento que eu vou mostrar para vocês, ele tem cartas de pessoas que podem ou não significar pessoas de acordo com o contexto, de acordo com a situação, de acordo com a pergunta, com a tiragem mesmo que vocês fazem, tudo bem? Tem aqui a carta de número 5, a carta do bom senhor, pode representar o pai, o chefe, alguém superior, de idade mais avançada que você. Aqui a carta de número 6, a boa dama, boa mulher, que significa uma mulher mais velha que você, uma mãe, uma chefe, enfim. E outros significados também ela tem, logicamente, tá bom? Nós temos aqui a carta de número 7, que é a carta do envelope das notícias, muito parecida com a carta 27 do Lenormand também. Nós temos aqui a carta de número 8, a carta da desonestidade, que fala dos nossos erros. Nós temos aqui a carta de número 9. 9 é a carta da jornada. Bom, ela fala de uma jornada que você tem na vida. Temos aqui a carta de número 10. Carta de número 10 é a carta da viagem. Aqui nós temos a carta de número 11,
Carta de número 11 significa ganhar muito dinheiro, é uma carta que fala muito de abundância. Ela tem uma semelhança com a carta dos peixes, do Lenormand. Aqui a carta de número 12, a carta da garota rica. Esse rico, tá bom, gente? Aqui ele vai muito no sentido de juventude, tá? Aqui, juventude, encarem essa expressão rico, riqueza aqui, como uma expressão de juventude, tá bom? Uma expressão de juventude. Então aqui nós temos a garota rica, que vem nos falar muito a respeito de pessoas às vezes mais novas ou da mesma idade que a gente, mais ou menos, mas sempre uma ideia de jovialidade. Aqui um pouco de frivolidade também, de despreocupação, a carta de número 12, como se fosse uma adolescente despreocupada. Aqui a carta de número 13, a carta de número 13 aqui do deck original, que é o garoto rico. Aqui já é o garoto rico, é um homem mais novo, às vezes, algumas vezes pode representar um irmão nosso mais novo, algum homem mais novo que a gente conheça, mas também significa muito a nossa parte das finanças, mas das finanças do dinheiro circulante, do fluxo de caixa, carta de número 13. Nós temos aqui a carta de número 14, carta de número 14 é a carta das notícias tristes. Carta de número 15, ser feliz no amor, aqui é a melhor carta do amor, tá? Carta de número 16, seus pensamentos, nossos pensamentos. Essa carta aqui tem algumas características que quando se pergunta a respeito de coisas amorosas, ela tem a flechinha aqui apontando, mas ela fala dos nossos pensamentos, onde eles estão direcionados. Nós temos aqui a carta de número 17, a carta de número 17 é a carta do presente, tá? A carta do presente é aquilo que a gente ganha, aquilo que nos é dado, assim, sem que nós não façamos muito esforço a este respeito. Nós temos aqui a carta de número 18, a carta de número 18 é a carta da criança, a carta da novidade, significado extremamente semelhante com a carta 13 do Lenormand, que é a carta da criança também. Nós temos aqui a carta de número 19, a carta de número 19 é a carta da fatalidade, tá? A carta da fatalidade é um caixão, muito parecida com a carta de número 8, significado semelhantíssimo à carta de número 8 do Lenormand. Tem aqui a carta de número 20, a carta da casa, muito semelhante ao significado da carta de número 4 do Lenormand da casa, que é casa também. Aqui já é uma diferença do Keeper, porque nós temos aqui a carta de número 21 do Keeper, que é a sala de estar dentro de casa. Aqui fala muito da nossa intimidade, enquanto que a carta de número 20, que é a carta da casa, fala muito de fora da nossa casa, da estrutura da nossa casa formalmente, o que a gente passa para fora, né? O que da nossa casa a gente passa para fora. Aqui a carta de número 21 fala muito da intimidade, da nossa intimidade, tá? Dentro é uma tradução livre aqui, seria nosso quarto ou sala de estar, dentro de casa, enfim. Temos aqui a carta de número 22, o oficial militar, tá? Ele pode representar uma pessoa, também é uma carta de pessoa, pode representar uma situação. Carta de número 23, a carta do tribunal, fala dos nossos conflitos, dos nossos processos, mas do processo em si, do conflito em si. Temos aqui a carta de número 24. A carta de número 24 é a carta do ladrão, a carta do roubo. Essa carta aqui é muito semelhante à carta dos ratos do Lenormand, tá? A carta dos ratos do Lenormand, a carta de número 23. Semelhante, tá bom, gente? Não é igual. Tem as semelhanças, mas não é uma carta que eu posso dizer, é isso, mesmo significado. Não
Não façam essa confusão, tá? Hoje eu vou, é apenas a título de comparação para que vocês comecem a ter similaridade com esse oráculo, tá bom? Temos aqui a carta de número 25, carta das grandes honrarias. Essa carta aqui fala muito dos nossos méritos, da nossa fama, do nosso sucesso no trabalho, principalmente dos nossos empreendimentos. Carta de número 26. Carta de número 26 é a carta trunfo do Kipper. É aquela carta, sim, que é a melhor carta do Kipper. É a carta que atenua as cartas negativas que, inclusive, estão em volta dela. É uma carta que, assim, te dá uma vitória suprema, uma vitória tranquila. É algo, assim, como se fosse um presente de Deus. Uma das melhores cartas do Kipper. Para mim, a melhor carta. Aqui nós temos a carta de número 27. Desculpem. Aqui a carta de número 27 do Kipper. A carta de número 27 do Kipper, ela tem o significado de dinheiro inesperado, a tradução livre, mas ela fala muito de pequenas oportunidades, de oportunidades que vêm e passam muito rápido. Algo não muito duradouro, algo bom, mas não muito duradouro que vem na nossa vida. Temos aqui a carta de número 28 do Kipper, que é a carta da espera. A carta da espera fala o que nós estamos esperando, tá? Carta de número 29 do Kipper é a carta da prisão. A carta de número 29 fala ao que estamos presos, ao que estamos detidos, o que realmente está nos colocando com os pés atados na nossa vida. Carta de número 30 aqui é a carta do juiz, tá? A carta do juiz aqui, lá no carta do tribunal, nós vimos o processo, como se fosse um processo judicial. Exemplos, mas podem ser, logicamente, de acordo com o contexto, processos amorosos, processos de doença, processos dos nossos relacionamentos, enfim. E aqui a carta do juiz. A carta do juiz, aqui já é como se fosse uma sentença, tá? Aqui é como se fosse uma sentença que nós recebemos. A sentença que nós recebemos. Então aqui é uma carta mais definitiva. Enquanto lá nós estamos no meio de um processo, aqui o juiz já está nos sentenciando. É a carta do oficial de justiça ou do juiz. Carta de número 31. Carta de número 31 aqui é o significado livre dela é doença curta, tá? Fala de doenças, fala da nossa saúde. Ela também tem um caráter sexual, tá? Tem um caráter sexual que eu vou explicar para vocês quando for a hora, quando eu for falar desta carta especificamente, tá bom? Nós temos aqui a carta de número 32, que é a pior carta do Kipper, que é a carta da miséria. Carta da miséria é a carta que fala da pobreza, da miséria, da tristeza, é a pior carta. Carta 32. Nós temos aqui a carta de número 33. 33, a carta do Kipper, que são pensamentos negativos. Aqui fala muito de depressão, fala do que está nos preocupando na vida. Carta de número 34. Carta de número 34 é a carta do trabalho. Ela fala especificamente do nosso trabalho, tá bom? Carta de número 35 é a carta do caminho. Aqui fala para onde vamos trilhar, para onde estamos indo. Fala também de tempo, é uma carta muito temporal também, há tempo de 2 anos. É uma carta que, além de caminho, de distância, ela marca tempo. Uma carta que fala muito a esse respeito, tá bom? E, finalmente, nós temos aqui a carta de número 36, que tem a tradução de esperança à grande água. É uma carta assim que fala dos nossos desejos mais profundos, dos nossos desejos assim que a gente tem na vida de uma certa forma, como eu posso dizer para vocês, aqueles nossos desejos de vida mesmo. Não aquele desejo, amanhã eu quero ir ali viajar, passar final de semana na praia, ou eu, por exemplo, eu quero sair nesse final de semana, eu vou ao shopping. Não. Aqui é um desejo de vida, até mesmo
uma realização espiritual, algo assim que mais profundo, um desejo mais profundo que a carta de número 36, tá bom, gente? Isso aqui foi apenas en passant, gente, só para que vocês se familiarizem com o Kipper, tá? Bom, eu queria falar uma diferença essencial para vocês que conhecem o Lenormand, que conhecem o baralho cigano, que o Kipper, gente, é um baralho situacional, é um oráculo situacional, que ele fala de situações. Enquanto o Lenormand é um baralho descritivo, tá? É um baralho descritivo. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês, para que vocês possam entender a diferença. Deixa eu separar aqui as cartas do Lenormand, que vocês possam entender a diferença. E é muito claro, tá? Âncora. Bom, peguei 2 cartas aqui, vou pegar 3. Bom, eu vou pegar essas 3 cartas aqui do Lenormand, que é a carta 24, a carta do coração, a carta de número 32, a carta da lua, e a carta 32, carta da lua, e a carta de número 35, a carta da âncora, tá? Bom, qual que é a diferença? Lenormand, vamos lá para o Lenormand. O Lenormand, ele é um baralho, assim, descritivo. Descritivo, como é que eu falo? Simbólico. Simbolismo. Ele tem um simbolismo. Você tem de entender o simbolismo, e o simbolismo nos leva, de acordo com o significado da carta, a que a gente faça a interpretação. Então, assim, símbolo do coração, né, gente? Quando a gente pensa em coração, etc., a gente já leva para os sentimentos, já leva para o amor, já leva para toda essa parte de relação amorosa que a gente possa ter, não é? Bom, no Kipper nós temos uma carta que fala disso? Temos sim. Temos aqui a carta de número 15, tá? A carta de número 15. Deixa eu até pegar aqui no baralho, nesse Rainbow Kipper. Eu vou falar do Rainbow Kipper aqui para vocês, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu só exemplificar aqui para vocês, para que vocês entendam a diferença de um baralho que é mais figurativo, é mais simbólico, de um baralho de situações. Bom, carta do coração. Tá, carta do coração, aí você já leva para o amor, já leva para toda essa parte de emoções e sentimentos. A carta do Kipper, que seria mais ou menos equivalente, a melhor carta para o amor, enquanto a melhor carta para o amor do Lenormand é a carta 24, no Kipper aqui nós temos a carta 15, tá? Mas a carta 15 ela já tem um nome, é Ser Feliz no Amor, da tradução original aqui. Aqui está no deck da Tony Pudi, nesse Rainbow Kipper, está aqui Bom Acontecimento, mas vamos ater aqui a tradução original em alemão, né? Tá aqui, ó, Guter Ausgang in Liebe. Isso aqui é bom acontecimento no amor. Então, ela por si só, ela já tem esse significado de amor. Entenderam? Então, aqui ele já fala da situação em si. Ele já fala da situação de ser feliz no amor. Tem esse significado. Então, ele já é mais direto que o Lenormand. Aqui você tem o coração. É fácil? Tá, com coração é fácil. Com coração é fácil. Agora, vamos lá para um outro exemplo aqui, para que fique mais claro para vocês. Deixa eu guardar aqui, colocar na ordem. Vamos pegar aqui. Tá, tem minha 24. Bom, vamos para 32. A carta 32, a carta da lua aqui, ela no Lenormand, ela fala muito das nossas honrarias, dos nossos méritos, da nossa fama, né? Porque a lua ela é reflexo, né? É o reflexo da luz. Ela não tem luz, ela é apenas um reflexo da luz. Por isso mesmo ela tem esse sentido de, como eu posso dizer para vocês, de méritos, de reconhecimentos, de fama, de sucesso, enfim. Tá, tudo bem. Muita gente vai entender esse simbolismo e vai ligá-lo
né, vendo a lua, aí vai fazer essa conexão simbólica, tá bom? No Keeper, nós temos a carta de número 25, que são as grandes honrarias, High Honors, aqui no baralho da Tony Pule. E eu vou colocar aqui o oráculo, o deck original para vocês, que aqui, ó. Ter as grandes honrarias. Bom, aqui no Lenormand, é simbólico, é a lua. Aí você faz aquela conexão que a lua reflete a luz e é como se sua luz estivesse refletida no mundo e você fosse reconhecido pelos seus méritos, fosse reconhecido pelo seu trabalho, enfim. Aqui no Keeper não, aqui no Keeper, por isso que eu digo para vocês, no Keeper ele já é um baralho situacional. Então aqui ele já fala ter as grandes honrarias aqui, ó, em inglês, aqui no baralho da Tony, carta 25. Estão reparando a diferença? Então isso aqui é uma diferença do Keeper. Por fim, vamos lá para a carta que mais se relaciona ao trabalho no Lenormand, que é a carta da âncora, né, gente? É a carta da âncora. Vamos lá. A carta da âncora. A carta da âncora, geralmente, a grande maioria dos cartomantes usa como a carta do trabalho, a carta da estabilidade, a carta da nossa segurança, principalmente no âmbito do trabalho. Ok. Só tomar uma água aqui, 20 minutinhos. Bom, tá, mas nós temos o símbolo da âncora, lógico, a âncora, onde a gente tem o pé no chão, onde que a gente está realmente ancorado, onde que nós estamos, assim, realmente firmes. Então, fala do nosso trabalho, fala da nossa segurança acima de tudo, né? Num contexto capitalista, logicamente, da história, num contexto em que a nossa segurança, a gente busca, né, no trabalho, enfim. Então é a carta 35 aqui. Então ela tem a âncora como um símbolo e através desse símbolo há essa interpretação, há esse significado da carta. Bom, o Keeper, diferentemente, ele já tem a carta de número 34, tá? A carta de número 34, que é a carta do trabalho. Tá bom? Vou colocar aqui no baralho da Tony. Nós temos aqui a carta do trabalho. Então é isso, minha gente. Aqui ele já fala de uma situação em si. Trabalho. Simples assim. Trabalho. E aqui nós temos a carta da âncora. Tá bom? É isso. Por isso que eu gostaria de mostrar para vocês a diferença de se demonstrar, de ser um deck, um baralho situacional, que aqui só é uma situação, é o trabalho em si, de um deck simbólico, um deck que nós temos um pouco mais de trabalho, né, em resolver ele por conta do simbolismo presente. Tá bom? Bom, o que eu gostaria também de ressaltar para vocês neste vídeo sobre Lenormand e Keeper, tá bom, gente? Eu não vou fazer vídeos comparativos porque não cabe. Nós temos semelhanças, mas a gente não tem uma exatidão. A gente não pode falar que tal carta do Keeper equivale exatamente a outra carta do Lenormand. Então saibam disso. Não é assim que funciona. O Keeper tem cartas com significados diferentes. Tem muitas cartas aqui que se assemelham a uma ou mais cartas do Lenormand também. Então, às vezes, nós pegamos uma carta do Keeper aqui que ela tem um pouco da carta do peixe, um pouco da carta da âncora. Enfim, tem muitas semelhanças? Sim, nós temos muitas semelhanças. Mas não há como, eu não vou fazer este vídeo, não vou fazer vídeo comparando carta do Lenormand, do baralho cigano, com cartas do Keeper. Não vou fazer, porque eu acho que vocês têm de aprender o oráculo aqui do zero, tá? Ajuda a saber o Lenormand? Muito, muito, claro, porque primeiro que vocês já vão estar acostumados com
um oráculo de Sibila, que é o Lenormand. Né? Vocês já vão estar acostumados com o oráculo de Sibila, que é o Lenormand. O método de tiragem, então, mesa real, linha de 5, bloco de 9, enfim, são os mesmos. Excelente. Mas tentem aprender o Keeper, se atendo aos próprios significados das cartas. Vocês vão, logicamente, para aqueles que estão me vendo neste momento e sabem do Lenormand, sabem ler o Lenormand, vocês vão fazer as associações? Vão fazer as associações sim, é normal. Mas eu não vou fazer vídeo sobre isso, tá? Porque eu não quero confundir a cabeça de vocês, eu quero que vocês aprendam, né? O que eu puder passar aqui de bom para vocês, o que eu puder passar do meu conhecimento acerca deste oráculo aqui para vocês, eu vou passar, tudo bem? Um outro aspecto importantíssimo, vou até guardar o Lenormand aqui, que eu gostaria, que eu vou ressaltar muito com vocês. Bom, vou mostrar aqui para vocês algo. Já mostro, só um minutinho. Gente, para quem quer adquirir um baralho Keeper, o que eu recomendo? Ou eu recomendo aqui o deck original, tá? O deck original, que chama de Keeper Wasserkarten, né, em alemão. Eu vou colocar para vocês o nome na descrição do vídeo, não tem problema. Ou Rainbow Keeper, da Tony Pulli. Vitor, qual dos dois você recomenda eu comprar? O Rainbow Keeper, tá? Da Tony Pulli. Por quê? Porque a Tony, ela fez algo muito interessante aqui. Ela chama Rainbow Keeper porque há essas cores aqui nas cartas, tá? Há essas cores aqui nas cartas. E essas cores aqui nas cartas, elas não são à toa. Essas cartas, essas cores aqui nas cartas dela, vou só tirar 1 e 2 aqui, porque o significado delas são os personagens mesmo, da tiragem. Os significados aqui, por exemplo, nós temos essas cartas que tem essa cor aqui, meio que lilás, roxa, né? Aqui são cartas de conexão, eu vou explicar para vocês todas elas a respeito. Essas cartas aqui de cor verde são cartas de pessoas. As cartas aqui de cor vermelha são cartas que se chamam cartas de parada. As cartas aqui, por exemplo, que tem essa cor meio verde, meio amarelo, verde aqui, mais ou menos, são cartas de causa e efeito. E por fim, essas cartas aqui em azul, essas cartas em azul aqui, elas são cartas de movimento, tá bom? Basicamente são essas que nós temos no Keeper, tá? Então ela coloriu cada carta dessa forma. Por quê? Porque é muito interessante, porque o Keeper, gente, acima de tudo, ele tem um aspecto direcional das cartas, tá? Direcional. Então vamos supor, se você está aqui numa tiragem, mesmo numa tiragem de linha de 5, vamos pegar uma carta aqui, por exemplo, ó, essa carta aqui, carta 14, por exemplo. Notícias tristes. Carta 14, notícias tristes, ela tem uma direção, ela é uma carta de causa e efeito, aqui no baralho da Tony esse amarelo, é um amarelo, é uma carta de causa e efeito, e aqui na carta 14, por exemplo, aqui é causa, a carta que vem aqui atrás dela quando vem numa tiragem, aqui é a causa e na frente é o efeito. Vamos fazer uma simulação aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Aqui é a carta do casamento. Uma coisa bem simplória aqui, tá bom, gente? Logicamente que não é bem isso. Deixa eu pegar aqui uma... Bom, vamos lá. Isso aqui. Ó, por exemplo, você tirou 3 cartas, pediu um conselho, perguntou algo, enfim. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui carta 3, carta do casamento, que é uma carta de conexão, inclusive, que ela se conecta a essa aqui, mas vamos focar só aqui na carta 14. Carta 14, notícias tristes, é uma carta de causa e consequência, causa e efeito, tá? Então nós temos o que está atrás da pessoa aqui na carta 14 é a causa, tá? A causa aqui da notícia triste pode ser um casamento e o efeito está aqui na carta 25. Carta 25
ela fala dos nossos méritos, do nosso reconhecimento no trabalho, na profissão, do nosso reconhecimento como pessoas trabalhadoras, empreendedoras, enfim. Então, um casamento aqui pode ser uma notícia triste que vai afetar o seu desempenho no trabalho. Simples assim, tá? Então, o Kipper tem essa conotação sempre de direcionalidade, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa carta aqui é ótima para a gente analisar. Vamos lá. Carta de número 9, a mudança, tá? Mudança. Mudança é... Vamos lá, vou pegar uma carta aqui, ó. Vou pegar a carta aqui. Notícia, né? Carta 7. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Vamos pegar uma coisa boa aqui para vocês, tá? Bom, aqui é a carta 9. Carta da mudança. Ela tem um aspecto direcional. De onde vem a mudança e para onde ela chega? Então ela tem essa direção da direita para a esquerda aqui de acordo com esse deck, tá? Então nós temos aqui, ó, a carta 7. Notícias que fazem com que a mudança aconteça e com que você ganhe um dinheiro inesperado, por exemplo. Simples. Mas tem essa direcionalidade para onde que o personagem está olhando, para onde que o personagem não está olhando. Por exemplo, numa mesa real de Kipper, ou numa tiragem até de linha, por exemplo, se nós estamos vendo um relacionamento entre duas pessoas, se as cartas saem assim, eu acho que vocês intuitivamente aí já vão saber que esse relacionamento aí não está muito legal. Não é? Esse relacionamento aí já não está muito legal, cada um está na sua, cada um está olhando seus próprios objetivos, não está havendo uma comunhão aí muito boa entre as pessoas. Entretanto, se numa tiragem, num grand tableau, numa mesa real, numa linha de 5, enfim, se caírem dessa forma, vocês já vão ver que a conexão já está muito melhor, já há uma boa conexão, já há realmente algo positivo entre essas pessoas, as pessoas estão mais unidas, mais firmes em si, tá bom? Então, minha gente, se forem comprar um deck, comprem, ou pode ser o deck original, ótimo, tá ótimo também, serve da mesma forma, tá? O deck original costuma ser mais caro que o da Tony, que esse Rainbow Kipper, tá bom? Porque eles têm direcionalidade. Uma coisa importante, vocês vão pesquisar deck de Kipper na internet, o primeiro deck que vai aparecer para vocês vai ser esse aqui, ó, Ciro Marchetti. É o Fin de Siècle Kipper, tem em francês esse nome aqui. Gente, é assim... dá para usar? Dá para usar. Mas o Ciro Marchetti, gente, ele toma uma liberdade aqui que realmente não tem sentido. Sabe? Muitas cartas dele não têm a direcionalidade, então fica difícil, se você quiser seguir realmente a direcionalidade, as instruções originais do deck, do Kipper, da sua criação, não é um deck que eu recomendo. Esse aqui, o deck do Ciro Marchetti. Eu posso até gravar uma aula para vocês ensinando a adaptar. Eu tenho eu tenho dois decks dele aqui, um que eu comprei para ter mesmo e outro aqui para fazer uma espécie de aula aí para quem já tem. Muita gente que pode estar assistindo meu vídeo neste momento pode ter este deck aqui. Então eu vou ensinar você a fazer setinhas, colocar setinhas mesmo no deck, para que vocês adaptem as direções das cartas, que é muito importante, tá bom? O Kipper preza pela direcionalidade, o Kipper preza por isso. Então, se vocês não têm nenhum deck, por favor, adquiram um desses dois aqui, que são os mais recomendados, são os que eu vou usar aqui nos nossos vídeos, tá? Se você já tem o Fin de Siècle do Ciro Marchetti, não tem problema, a gente faz, eu vou fazer uma aula aqui de adaptar este deck aqui à direcionalidade. Tudo bem, gente? Então, assim, cuidado, que esse deck aqui é o mais popular
Inclusive o Ciro Marchetti, graças a ele, o Keeper está se popularizando cada vez mais através deste deck dele, porque os outros decks são mais difíceis de encontrar realmente, tá bom? Mas assim, ele peca por essa direcionalidade original, ele já muda algumas coisas e fica difícil, fica complicado. Assim, dificulta mais ainda o jogo, dificulta mais ainda o aprendizado devido a essa própria falta de direcionalidade, tá bom? Não é que o deck seja ruim, não é que o deck seja feio, nada disso. Mas a falta de direcionalidade é um grande pecado que esse deck tem. Tudo bem, minha gente? Bom, então essa aqui foi a aula de número 1 do Keeper. Nós vamos ter várias aulas. Nosso caminho está apenas começando aqui no Clube de Membros do canal Bola Astral a respeito do aprendizado do Keeper. Caso vocês queiram comprar algum livro, recomendo esse livro, tá? The Card Geek's Guide to Keeper Cards, Tony Pooley. É um livro em inglês para quem tem facilidade em inglês, para quem consegue ler em inglês, enfim, é o livro que eu recomendo, é este livro aqui. Tem um livro também do Alexandre Musrock, também, que é o outro livro muito bom em inglês. E a maioria dos outros livros, nem inglês você consegue. Os outros livros são em alemão. Em alemão você realmente consegue um material melhor. Para quem lê alemão, para quem tem, não é o meu caso, para quem tem facilidade com a língua alemã, aí a biblioteca é bem melhor. Tudo bem, minha gente? Bom, então este foi o vídeo introdutório sobre o Oráculo Keeper, sobre o que nós vamos começar a trabalhar aqui no clube de membros do canal Bola Astral. Vocês podem fazer as perguntas, podem deixar os comentários aqui, que os comentários dos membros, esse vídeo aqui, logicamente, também é restrito somente para vocês que são membros do canal. E tenho certeza que eu acho que vocês vão gostar muito de aprender este oráculo de Sibila. Este oráculo aqui mais fácil, um oráculo que, como eu posso dizer para vocês, ele é de um aprendizado muito mais fácil que o tarô. Isso eu garanto para vocês, tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Começando este caminho aqui, começando este trabalho muito gratificante com vocês, todos, membros do clube de canais aqui do canal Bola Astral. Eu, Vitor Pinheiro, agradeço muito a audiência de todos vocês, espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Até breve.